muito diferente dos outros pensadores da tradição, né? Então, isso que Kant vai nos explicar hoje é algo que revolucionou a maneira pela qual o ser humano passou a pensar os seus atos de liberdade, a sua vontade, o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que é ético, o que é antiético, né? Então, o assunto de hoje ele é muito importante para isso. Então, eu peço muita colaboração de vocês, tá joia? Muita paciência. A gente está aqui tentando utilizar uma ferramenta nova, e na medida que as dúvidas forem aparecendo, eu gosto daquela atitude que vocês geralmente têm, de perguntar, né? Aluno que pergunta, aluno que tenta tirar dúvida, aluno que não permite que o professor passe adiante quando ele tem dúvida, é um aluno que compreende melhor, e isso ajuda a aula, tá joia? Então, na medida que forem aparecendo dúvidas, por favor, perguntem. Podem perguntar aí pelo bate-papo, né, escrevendo, que eu vou ler a pergunta, tá? E vou parar a aula para poder respondê-la, tá joia? No final dessa aula, eu vou abrir um espaço para perguntas, aí você pode perguntar por áudio, né, ou pelo bate-papo, aí depende da sua preferência. A gente vai tirando também as dúvidas ao final da aula, tá joia? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vimos Kant no bimestre passado, né, através de algumas aulas gravadas. E ele foi um filósofo considerado um dos filósofos mais revolucionários da história do pensamento, porque ele pegou a mesma revolução que estava acontecendo na ciência, que era a revolução provocada por Nicolau Copérnico, e trouxe para dentro da filosofia, né? E essa revolução que eu tratei naquela aula, de maneira resumida, ela explica o seguinte: o Kant percebeu o seguinte, olha, ele disse o seguinte, o Kant, ó, todos os filósofos antes de mim, né, procuraram olhar para a realidade, olhar para os objetos e tentaram, de todas as formas, extrair a essência dos objetos, né? Extrair, de alguma forma, o que eram os objetos em si mesmos, né? Só que o Kant percebe o seguinte: a tarefa na qual eles tentaram fazer isso é uma tarefa impossível de ser cumprida. Por quê? Porque a razão humana, vai dizer Kant, é limitada e ela não consegue compreender as coisas em si mesmas. Ela não consegue compreender os objetos em si mesmos. Então, o que o Kant vai perceber? Ele vai perceber o seguinte: olha, a nossa razão é tão limitada que ela não consegue conhecer os objetos em si mesmos, mas a nossa razão consegue, pelo menos, compreender a aparência dos objetos, né? A aparência fenomênica dos objetos, que Kant vai chamar de fenômenos. Então, os fenômenos nós aprendemos dos objetos. Agora, os objetos em si mesmos, né, o número, a gente não consegue compreender. Então, qual foi a grande revolução do Kant? A grande revolução do Kant foi fazer o seguinte: ao invés de ele colocar o objeto no centro de tudo, as coisas, a natureza no centro de tudo, Deus no centro de tudo, ele colocou o próprio sujeito, o próprio homem. Então, ele mudou o ângulo das questões. Ele vai dizer o seguinte: olha, o homem compreende a aparência dos objetos e vai construindo juízos sobre os objetos, né? Então, na verdade, quando nós definimos um objeto, essa definição não é uma definição que está de acordo com o objeto em si mesmo, porque o objeto em si mesmo nós não conseguimos compreender. Mas é um juízo que nós fazemos através da aparência que nós captamos dos objetos. Percebe? Então, todo conhecimento, no fundo, é um juízo, é um julgamento. É um julgamento que o sujeito faz sobre os objetos. Percebe a questão? Então, quando eu pego e falo assim, a casa é verde, a casa é verde. Olha só, todo esse julgamento que eu estou fazendo sobre a casa é um julgamento que eu produzi dentro da minha razão. E qual é a matéria básica que eu usei? A aparência do fenômeno que eu captei da casa. Agora, a casa em si mesma, eu não consigo captar. A minha razão é muito limitada para isso. Então, a realidade das coisas em si mesmas, essa realidade eu não consigo compreender. Eu consigo compreender apenas as aparências, e com as aparências eu formulo meus julgamentos sobre a realidade, né? Isso tudo eu expliquei nas aulas gravadas do bimestre passado, tá? Então, o que acontece? Essa parte de conhecimento... olha só, a Natalene fez uma pergunta que é interessante, tá? Só antes da gente passar adiante. Ela perguntou o seguinte: para ele é julgamento mesmo quando todos os homens chegam à mesma conclusão? Sim, porque o que vai acontecer é o seguinte: na medida em que cada um vai julgando o objeto à sua maneira, os objetos que estão fora da gente à sua maneira,
Os homens, eles vão debatendo essas questões e entrando em um consenso. Então, quando todos chegam à mesma conclusão, quer dizer que aquela conclusão ela foi determinada por um consenso entre os homens. Por isso que o debate científico é tão importante. O debate científico é uma tentativa de construir um consenso sobre determinado objeto. Perceberam a questão? Então, no fundo, os homens estão sempre julgando os objetos. E as mesmas conclusões elas saem de consensos, de debates científicos que ocorrem. Percebe? Segundo Kant, a ciência inteira age dessa forma. Entende? Agora, é óbvio que existem verdades que são universais, mas que não dependem dos objetos fora de nós. Né? Por exemplo, a matemática. Olha, a matemática não depende de objetos fora de nós. A matemática é puro raciocínio. Puro raciocínio. Então, olha só. Como a estrutura racional de todos os homens é a mesma, então toda conclusão que eu chego só com o meu raciocínio é universal. Agora, quando eu tenho que julgar os objetos que estão fora de mim usando o meu raciocínio, aí cada um vai ter mais ou menos a sua conclusão. Porque cada um vai manipular a aparência dos objetos, os fenômenos dos objetos, à sua maneira. E aí, como é que vai resolver essa disparidade de opiniões, essa disparidade de julgamentos? Isso vai ser resolvido na base do consenso, na base do debate científico. Percebe a questão, Natalina? Então é assim que funciona. Tá joia? Então, toda vez que a gente se presta a tentar conhecer um objeto fora de nós só captamos a sua aparência e formulamos um julgamento sobre esse objeto. Tá claro? Ó, todo mundo sabe o que é uma árvore. Né? Todo mundo sabe o que é uma árvore. Ninguém sabe o que é uma árvore em si mesma, mas todo mundo já entrou num consenso, se baseando numa média de juízos que todo mundo fez sobre o que é uma árvore. Percebe? Então, quando o conhecimento é o mesmo para todos, quer dizer que aquele conhecimento já está estabelecido. Ele já foi produto de um consenso. Tá joia? Mas isso foi assunto da nossa última aula. O que acontece? Presta atenção. Essa parte da filosofia de Kant, de buscar o conhecimento dos objetos fora de nós, o Kant deu o nome de crítica da razão pura. Por quê? Porque ele começou a perceber que na impossibilidade de eu conhecer os objetos em si mesmos, eu posso pelo menos fazer uma crítica da minha própria razão, percebendo seus limites. Tá claro? Porque o raciocínio do Kant ele parte do seguinte pressuposto. Ó, presta atenção. Eu não consigo conhecer os objetos em si mesmos porque eu não sou os objetos. Mas eu consigo conhecer a minha razão em si mesma porque eu sou a minha razão. Então, entende? Então, para Kant, o único conhecimento em si mesmo que nós temos é de nós mesmos. Porque nós somos nós mesmos, horas. Não tem como eu saber o que é uma árvore porque eu não sou uma árvore. Mas tem como eu saber quem é o ser humano, quem é a razão humana, porque eu sou uma razão humana. Percebe a questão? Então, essa primeira parte da filosofia de Kant é chamada de crítica da razão pura, porque ele está analisando a própria razão humana. Isso ele pode fazer, porque nós somos a nossa própria razão. Percebe a questão? Só que o que nós vamos trabalhar na aula de hoje é uma segunda parte de Kant, que se chama crítica da razão prática. Tá joia? Mas antes de continuar, vamos a outra pergunta. No caso, eu só consigo compreender a mim mesmo individualmente ou os humanos como um todo? Que pergunta excelente. Você acabou de descobrir um furo na filosofia kantiana que eu não sei como é que os modernos não perceberam. Olha que coisa genial. Se eu não posso conhecer os objetos em si mesmo, porque eu não sou os objetos, eu posso me conhecer a mim mesmo porque eu sou eu mesmo. Beleza, Kant, entendi isso. Aí vem a sua pergunta, mas vem cá, Kant, a estrutura da sua razão é a mesma estrutura minha? O Kant vai responder, é. Aí eu pergunto para ele, mas como é que você sabe disso? Aí Kant vai dizer, não, porque analisando a estrutura da minha própria razão, que é a razão humana, e você também é um ser humano, logo a estrutura da razão humana é a mesma em todos os homens. Né? Então, segundo Kant, podemos conhecer o homem como um todo. Por quê? Porque nós somos humanos, porque Kant é um homem. Só que aí é o erro, né, argumentativo de Kant, que eu acho engraçadíssimo. Qual é a garantia que ele tem que a estrutura da razão de todos os homens funciona da mesma maneira? Já que ele não pode conhecer o objeto de si mesmo. Porque para Kant eu sou um objeto para ele. Né? Entende? Isso é um erro na filosofia kantiana.
Alguns kantianos negam esse erro, mas me parece um erro evidente. Tá? Mas, para efeito de aula, Kant, quando diz eu posso conhecer a minha própria razão, ele está dizendo eu posso conhecer a razão universal do ser humano. Todos os seres humanos possuem a mesma estrutura racional. Então, ele vai partir desse pressuposto. Tá claro isso? Então, para Kant, a única coisa que eu posso conhecer em si mesma sou eu mesmo. É o ser humano em si mesmo. Os outros objetos eu não posso. Os outros objetos são apenas fenômenos que eu posso captar. Beleza? Mas o que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com outro título, que ele vai chamar de crítica da razão prática. O que isso significa? Ele não vai mais analisar a relação entre a nossa razão e os objetos fora de nós. Nessa segunda parte, que é o tema da aula de hoje, ele vai analisar a nossa razão por dentro, para tentar entender como é que ela se relaciona com a nossa vontade. Ou seja, em outras palavras, Kant vai nos explicar como agir moralmente, como agir da maneira correta. Percebe a questão? Então ele vai usar a sua filosofia para tentar entender como é que o homem na prática, por isso crítica da razão prática, como é que o homem na prática em relação aos outros homens, ele deve se relacionar. Como é que a nossa razão funciona nesses termos? Percebe a questão? Então, essa aula de hoje é muito importante, porque Kant vai fazer uma análise moral do ser humano. Percebe? Uma análise moral do ser humano. Mas o que é uma análise moral do ser humano? É analisar a liberdade humana. É analisar a conduta humana. Né? Por exemplo, nós já estudamos Aristóteles lá no segundo ano. Aristóteles dizia, ó, a conduta humana deve ser racional para que o homem busque a felicidade. É a maneira do Aristóteles tratar a ética do ser humano. O Kant vai tratar de outra forma. O Kant vai olhar para o ser humano, vai tentar entender o funcionamento da sua razão, o funcionamento da sua vontade, e depois vai analisar as ações humanas. Qual é a melhor conduta que o homem deve ter para agir da maneira correta? Entende? Então, a aula de hoje vai analisar moralmente o ser humano. Por isso ela é muito importante. Ela já caiu no Enem por diversas vezes, e há 3 anos atrás, repito, foi uma questão sobre esse tema, a questão mais difícil da prova de humanas, tá? Então, toda atenção é pouca para entender isso aqui. Vão ter alguns conceitos, alguns nomes que talvez vocês nunca tenham escutado, então é necessário tomar nota desses termos, tá? Depois vou mandar uma folhinha para vocês, fiquem tranquilos. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente tem que entender é o Kant, ele vai analisar o seguinte na aula de hoje. Ele vai analisar o seguinte: de que forma que a nossa razão ela é capaz de determinar as nossas ações. Perceberam a questão? Ó, toda hora a gente está agindo. E muitas forças determinam a nossa ação. Né? Às vezes é uma coação externa. Né? Por exemplo, alguém que te obriga a fazer alguma coisa. Né? Tem gente que está aí na aula obrigado. Não foi a razão dele que falou, porra, agora a aula do Varela é importante para mim. Não. Tem gente que está aqui na aula e falou assim, caralho, minha mãe me obrigou, eu tenho que mostrar para minha mãe que eu estou assistindo a aula. Tem gente que é determinada por impulsos animais, mas também tem gente que age através da razão. Então, o que o Kant vai tentar analisar na aula de hoje? Ele vai tentar fazer o seguinte, olha, como é que a nossa razão se relaciona com as nossas ações? Em outras palavras, como é que a razão determina de algum modo as nossas ações? Entende? É isso aí, Ananda. É isso que o Kant vai analisar. Como é que a nossa razão determina as nossas ações? Tá joia? Entre outras coisas, o Kant vai dizer o seguinte, olha, a gente tem dentro de nós um negocinho chamado vontade. A vontade é o motor das nossas ações. Eu tenho vontade de fazer tal coisa, eu vou lá e faço. Só que o Kant ele não vai analisar só a vontade, ele vai analisar o seguinte, como é que a nossa razão pode orientar a nossa vontade? Como é que a nossa razão pode determinar a nossa vontade? Em última instância, como é que a nossa razão pode determinar as nossas ações? Percebe a questão? Então ele vai tentar nos explicar essa dinâmica existente na relação entre a razão,
a vontade e as ações. Percebem a questão? É isso que ele vai tentar analisar na aula de hoje. Tá claro? Então, olha só, prestem atenção nisso daqui. Como eu disse no início da aula, qual é a única coisa que Kant conhece em si mesma? O ser humano, a razão humana. Então ele vai dizer o seguinte, olha só, presta atenção. O homem que age da maneira mais correta, olha o que ele vai dizer, hein? O homem que age da maneira mais correta é o homem que age através da sua própria razão. Então olha só o que ele está dizendo. O homem mais moral, o homem mais correto, é o homem que não se deixa levar por coações diversas que não a razão. Então, por exemplo, aparece em mim um impulso animal de sono, de querer dormir. Mas eu quero dormir no mesmo momento que eu tenho que dar aula. Eu tenho um dilema: dormir ou dar aula? Segundo Kant, o homem mais sábio, o homem que vai agir de maneira mais correta, é aquele que não cede os impulsos animais, mas usa sua razão. Então presta atenção no que eu estou dizendo. Em última instância, a melhor ação humana é a ação na qual eu utilizo a minha razão. A melhor ação humana é a ação guiada pela vontade, que por sua vez é guiada pela razão. Se não for racional, a nossa ação tende a ser errada. Percebeu a questão? Então, antes de agir, segundo Kant, eu tenho que recorrer à minha razão. Só que tem um detalhe nessa história toda. A razão humana, como eu disse no início da aula, é a mesma para todos os seres humanos. Perceberam a questão? Ó? A razão humana é a mesma para todos os seres humanos. Isso significa dizer o seguinte, que se a atitude mais correta possível é aquela atitude que eu obedeço à razão, então se todos os seres humanos obedecessem à razão somente, nenhum ser humano erraria. Vocês estão compreendendo a questão? Ó, se a atitude mais correta é a atitude na qual eu obedeço à minha razão, e se a estrutura da minha razão é a mesma em todos os seres humanos, então se todos os seres humanos obedecessem à razão, nenhum ser humano erraria. O mundo seria perfeito. Ninguém mataria ninguém, ninguém roubaria ninguém, ninguém faria merda. Ninguém faria besteira. Percebe a questão? Então, a norma de conduta mais adequada possível para Kant é a obediência à razão. Percebe a questão? Então, está mais correto o homem que age através da razão. Então, aí é uma ironia. Há uma ironia na filosofia de Kant, porque o que ele está dizendo é o seguinte, olha que interessante. É mais bondoso o homem que age através da razão. E aí que vem uma ironia, ó. É também o homem mais livre o homem que obedece à razão. Então, na verdade, presta atenção. O que é liberdade para Kant? Liberdade é a característica do indivíduo que sempre age através da razão, que sempre age obedecendo à razão. Então, aquilo que a razão lhe diz para fazer, ele vai e faz. Olha, esse cara é o mais livre que tem. É o mais livre que tem. Os indivíduos que não obedecem à própria razão, e mesmo assim vão agir, são indivíduos que estão obedecendo outras coisas, que não a razão. Esses indivíduos não são livres. Não são livres. Então a liberdade está diretamente ligada à obediência à razão. E a falta de liberdade está diretamente ligada à obediência de outras coisas que não a razão. Tá claro isso? Então a ação mais sábia é aquela guiada pela razão, né? Vamos ver aqui a pergunta do aluno. Então a ação mais sábia é aquela guiada pela razão, que é a única coisa que o ser humano conhece verdadeiramente. É exatamente isso. Exatamente isso. Aquilo que minha razão diz para eu fazer é o mais correto. E é característico do homem livre fazer isso. O homem livre
e sábio, ele faz isso, ele age através da razão. Perceba que isso parece outros filósofos, parece que outros filósofos disseram isso, como Aristóteles, por exemplo. Mas não, vão ter diferenças entre Kant e os outros filósofos, vocês vão compreender isso já já. No entanto, é necessário bater nessa tecla. O homem livre é aquele que obedece à razão. Por que isso é irônico? A Maria Eduarda está até perguntando sobre isso. Por que isso é irônico? Isso é irônico por quê? Porque a noção que nós temos, às vezes, de liberdade é não obedecer nada. Fala assim, não, ó, livre é aquele que não é coagido por nada. Para Kant é diferente. Para Kant, o sujeito livre é aquele que age de acordo com a razão. Então, ele obedece à razão. Ele obedece à razão. Então, olha só que interessante. Se todos os homens, a partir de hoje, decidissem, no geral, universalmente, ó, todos nós vamos obedecer à razão, o mundo viraria um paraíso no momento seguinte. Ninguém praticaria maldade. Ninguém agiria de maneira incorreta. Todo mundo agiria de maneira correta. Todo mundo seria moral. Percebe a questão? Então, de alguma forma, quando o assaltante pensar em invadir minha casa, ele fala, nossa, isso aqui que eu estou fazendo é errado, minha razão diz que é errado. Então, eu não vou fazer isso. Acabou o assalto. Ó. Caramba, que raiva que eu tô daquela pessoa, vou bater nela. Aí, antes de bater nela, eu uso a razão e percebo que bater nela é errado. Aí eu falo, opa, peraí, não posso bater. Acabou a violência. Percebe a questão? Então, em última instância, para Kant, a razão é a nossa mestra. É ela que deve orientar as nossas ações. Não só orientar, ela deve ser o mandamento das nossas ações. Percebe a questão? O homem livre está nesse sentido. Nesse sentido. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção no que eu vou dizer. O homem livre é o homem que obedece à própria razão. Kant vai chamar isso de autonomia. Autonomia. A pergunta da Gabriela é interessante, mas você não tem que levar em consideração que a razão é boa? A gente vai ver já já que a razão é excelentemente boa. A gente vai averiguar a razão ainda. Calma. Presta atenção aqui que a gente vai chegar lá. Olha só. O homem livre é aquele que obedece à razão. Acho que todo mundo entendeu isso. Quando o homem obedece à razão, significa dizer que ele é autônomo. Ele está agindo por uma autonomia. Por que Kant está usando a palavra autonomia? A palavra autonomia é a junção de duas outras palavras. Ó. Nomia, que vem de norma, e auto, que vem de si mesmo. Ó, um automóvel, que se movimenta por ele mesmo. Então, autonomia. Autonomia é a característica do indivíduo que obedece às suas próprias leis, às suas próprias normas. Então, o que é uma pessoa autônoma? Uma pessoa autônoma é uma pessoa que obedece às suas próprias normas. Mas, professor, que normas são essas? As normas que vêm da nossa razão. Então, é autônomo, é livre o ser humano que age de acordo com as suas próprias normas que vêm da razão. Um aluno poderia perguntar o seguinte, mas professor, peraí, se o Kant está dizendo que é livre o ser humano que age de acordo com a sua própria razão, obedecendo a sua própria norma, então cada um vai agir de um jeito. Não, não é verdade. Porque a gente esqueceu de um detalhe. Ó. A estrutura da razão humana é a mesma em todos os seres humanos. Então, se todos os seres humanos obedecerem à própria razão, no fundo, estão obedecendo uma razão universal. No fundo, estarão obedecendo as mesmas normas. Percebe a questão? Ué, professor, se é tão fácil assim, pergunta o Daniel, por que os seres humanos não simplesmente começam todos a obedecer à razão? Ah, porque o negócio não é fácil. A gente vai ver já já por que não é fácil. Mas eu quero que vocês entendam isso. A autonomia é a característica do indivíduo que obedece às normas da própria razão. Como a estrutura da razão é universal, as normas também são universais. Então, se todo mundo parar para pensar, por exemplo, sobre se matar alguém é errado ou certo, todo mundo vai concluir que é errado. E todo mundo vai parar de matar as pessoas. Todo mundo não vai querer mais matar outras pessoas. Ninguém mais vai querer matar outras pessoas. Porque vai ser uma norma saída da nossa razão. Então, qual a diferença entre a razão e o instinto? A diferença é a seguinte.
O instinto tem a ver com os nossos impulsos naturais. A razão tem a ver com o nosso impulso humano. Se nós somos humanos, a gente tem que obedecer mais o nosso lado humano e menos o nosso lado animal, que é instintivo. Percebeu a questão? Então, o homem livre, o homem autônomo, é o homem que obedece às próprias normas da sua própria razão. Como a estrutura da razão é universal, então as normas são as mesmas para todos os homens. Percebeu a questão? É assim que a coisa funciona. O cara só faz merda na vida quando ele não obedece à razão. Todas as merdas que eu fiz na minha vida, segundo Kant, foi porque eu não obedeci minha razão. Eu não obedeci a norma da minha razão. É aquele papo que a nossa mãe fala com a gente: olha, obedeça a sua consciência. Sua consciência é seu guia. Ó, é mais ou menos a mesma coisa. A razão é seu guia. A razão é seu guia. E a estrutura da razão é universal, é a mesma em todos os homens. Percebe a questão? Agora, quem não age com a liberdade não está obedecendo às normas da própria razão. Então não é um autônomo, não age por autonomia. Ué, professor, mas essa pessoa que não age pela autonomia, que não age pela norma da própria razão, ela é o que, afinal de contas? Essa pessoa que não tem liberdade, ela não age pela autonomia. Ela age pela heteronomia. Ó, mais um termo. Heteronomia. Hétero significa diferente. Nomia, norma. Então, o que é uma pessoa que age pela heteronomia? É uma pessoa que não obedece à norma da própria razão. Ela obedece uma norma de outra coisa. De outra coisa. Ou ela obedece à norma dos seus instintos, ou ela obedece à norma das circunstâncias, ou ela obedece à norma da sua soberba, ou ela obedece à norma de alguma coação externa violenta. Essas pessoas não agem com liberdade. Elas estão agindo pela heteronomia. Elas obedecem, nomia é norma, ó. Elas obedecem à norma de alguma coisa que é diferente delas, que é diferente da razão delas. São pessoas escravas às outras normas. Percebe a questão? Por exemplo, ó, eu tenho que tirar boas notas. Aí chega na data da prova, bate uma tentação desgraçada de colar da prova do amigo do lado. A partir do momento que eu colo, eu estou desobedecendo a norma da minha razão que diz para mim que colar é errado. Mas no exato momento que eu colei do meu amigo, eu obedeci uma outra norma, que é a norma de ser escravinho de tirar boas notas. Como eu sou um escravinho de tirar boas notas, eu me importo com isso, então eu vou colar. Olha, meu filho, você não é livre, você é escravo. Você está agindo pela heteronomia. Você está obedecendo uma norma de fora, que não é da sua razão. Entendeu a questão? Pergunta da Gabriela. Nossa, professor, então, por exemplo, se uma pessoa apanha e a razão dela diz que a violência é errada, ela não pode revidar? Olha, Gabriela, é mais ou menos isso mesmo. Olha que ética esquisita a ética de Kant. A gente vai ver já já como isso causa um problema danado. A gente vai ver já já os efeitos que a filosofia de Kant trouxe para o mundo contemporâneo. Já já a gente chega lá, tá joia? Então, primeira distinção que eu quero que vocês façam. É livre quem é autônomo. E autonomia significa seguir as normas da minha própria razão. Em outras palavras, como a estrutura da razão universal, seguir normas universais. Quem não é livre? Quem não é livre age pela heteronomia. O que é heteronomia? É obedecer outras normas que não são as da minha razão. É ser escravo de outras normas que não a da minha razão. Esse sujeito não é livre. Esse sujeito é escravo. Toda maldade humana, segundo Kant, vem das ações da heteronomia. Vem das ações da heteronomia. Perceberam a jogada? Então vamos dar prosseguimento. Tá todo mundo entendendo? Por favor, me respondam com sim, só para eu ficar ciente se tá todo mundo entendendo.
Sim? Beleza. Que bom. Já deu para entender, galera. Obrigado. Pô, valeu, obrigado. Continuando então. Olha só. Eu acabei de falar, é complicado, mas sim. Vamos lá. Eu acabei de falar que um homem livre é aquele que age pelas normas da sua própria razão. É isso? Esse é o sujeito autônomo. Ele age através da própria razão. A pergunta que não quer calar é a seguinte: que normas são essas? Eu sei, beleza, eu tenho que obedecer as normas da minha razão, mas, professor, esse negócio não é fácil. Quando eu tento escutar a minha razão, eu não sei o que é a minha razão falando ou o que são os meus instintos falando, o que é meu desejo falando. Então, que normas são essas da razão? O Kant explica isso? Explica. Explica. Então, preste atenção nisso aqui agora, tá? Tem um jeito de você verificar se aquela voz que você está escutando é da sua razão ou não. Tá? Kant vai ensinar isso agora. Kant vai dizer o seguinte, presta atenção. Toda vez que a gente escuta a nossa razão de maneira correta, a nossa razão nos envia uma norma para ser obedecida. Se é uma norma para ser obedecida, então é uma lei. Então, olha só. A nossa razão, ela produz a todo momento leis universais. São leis, porque eu acabei de falar que nós devemos obedecê-la. Se eu tenho que obedecer à razão, então aquilo que ela propõe para mim tem que ser uma lei. E é universal porque a estrutura da razão de todos os seres humanos é a mesma. A razão funciona mais ou menos do mesmo modo em todos os seres humanos. Então, uma norma que a razão coloca para eu obedecer é, na verdade, uma lei. Tem força de lei. Cara, se tem força de lei, então Kant vai chamar isso de imperativo. Imperativo. Então, o que é um imperativo? O imperativo é uma norma, é uma lei estruturada pela minha razão. Percebe a questão? Então, o imperativo, ele sempre trabalha na clave do mandamento, de lei. Faça isso, não faça aquilo. Percebe? Isso é um imperativo. O imperativo é sempre, ó, tu deves fazer tal coisa. Percebe a questão? E aí, a nossa razão, ela enuncia esses imperativos para nós obedecermos. E quando nós obedecemos esses imperativos, nós somos autônomos, nós somos livres. Tá joia? Mas como funcionam esses imperativos? Para entender esses imperativos, a gente tem que entender que existem dois tipos de imperativos. O imperativo categórico e o imperativo hipotético. Se ligaram? De todas as leis e normas que nós devemos obedecer da razão para termos ações morais, livres e corretas, os imperativos se destacam dois: o imperativo categórico e o imperativo hipotético. Tá claro isso para todo mundo? O que é o imperativo categórico e o que é o imperativo hipotético? O imperativo categórico é o maior imperativo que existe. É aquele que deve nortear, acima de todos os outros nortes, as nossas ações. Se antes de agir a gente consultar a nossa razão para compreender o imperativo categórico, a gente nunca erra na nossa vida, segundo Kant. Percebe a questão? Então, o que é o imperativo categórico? Presta atenção, que é a pergunta do Arthur. O que é o imperativo categórico? O imperativo categórico é uma lei universal, porque todos os homens devem seguir, que diz o seguinte, ó, que diz o seguinte: age de forma que toda a sua ação seja universalmente boa para a humanidade. Perceberam? Vou repetir. O que é o imperativo categórico? O imperativo categórico é uma lei universal que a minha razão diz para mim. E ela diz o seguinte, ó: age de tal maneira que a sua ação seja universalmente boa para toda a humanidade. Então, se antes de agir você percebe que a sua ação
vai prejudicar pelo menos uma pessoa da humanidade, então essa ação já está desobedecendo o imperativo categórico. O Breno pergunta: isso é possível? Ó, Kant diz que é. A gente vai ver se é ou não. Vamos analisando. Isso evitaria todos os conflitos. Todos os conflitos. Isso aí, o imperativo categórico é uma lei só. É uma lei que, se você obedecer, você não erra, segundo Kant. Então, por exemplo, olha só. Uma pessoa me xingou. Me xingou. Aí, na hora que ela me xinga, na hora eu falo, pô, vou xingar ela de volta. É um primeiro desejo que aparece instintivo. Mas, como eu sou kantiano, eu vou consultar a minha razão primeiro. E aí, razão? Aí a razão me diz, ó, age de tal forma que a sua ação seja boa universalmente para toda a humanidade. Pô, quando eu uso essa lei, eu não vou xingar de volta. Porque se eu xingar de volta, eu vou estar prejudicando pelo menos uma pessoa da humanidade, que é aquela pessoa na qual eu estou direcionando meu xingamento. Então vai ser uma ação imoral. Olha só o Gabriel. O Gabriel perguntou o seguinte: Varela, se um terrorista estiver prestes a matar 10 pessoas e eu matar ele antes, eu não vou estar agindo racionalmente? Segundo Kant, não. Segundo Kant, sabe qual é a melhor atitude que você pode ter nessa circunstância? Olha que bizarro. É o seguinte: você torcer para que o terrorista, na hora H, apele à razão dele, para perceber que aquilo que ele está fazendo é errado. E aí ele deixa de fazer aquilo. Olha que doideira. Então, que bosta o Breno falou. Mas olha só. Então, o imperativo categórico, ele tem que ser uma lei na qual o mandamento esteja presente. Que mandamento é esse? Age de tal forma que a sua ação seja universalmente boa para toda a humanidade. Na verdade, no fundo, o que o Kant está fazendo, ele está formalizando uma regra básica do senso comum, que diz, ó, não faça com os outros aquilo que você não quer que seja feito com você. Entende a questão? Então, para Kant, toda a moral está baseado nisso, em não fazer mal para o outro, porque eu não gostaria que fizesse comigo. Esse é o imperativo categórico de Kant. Percebe? Age de tal maneira que a sua ação seja universalmente boa. Percebe? Qual a diferença entre razão e senso comum, segundo Ananda? Senso comum é aquilo que vem dos costumes, você simplesmente obedece. Razão não, é quando você obedece a sua razão, você sabe o que você está fazendo. Percebe a questão? O Kant não está pedindo para você não agredir alguém por covardia. Ele está pedindo para você não agredir alguém porque é correto não agredir alguém. Percebe a questão? Então é autônomo o sujeito que segue essa regra universal da razão. Percebeu a questão? Aqui, por mais que a gente ache isso muito doido, e na minha opinião tem coisa louca aí no meio mesmo, né? Olha só, a moral, por exemplo, brasileira, toda baseada em Kant. Toda baseada em Kant. Quer ver? Vamos fazer aqui um exercício de imaginação, tá? Alguém invade a minha casa, eu olho pela janela que alguém está invadindo a minha casa armado. Aí eu lembro que eu tenho uma arma para me defender. Cara, se eu pego a arma e atiro no bandido, vocês acreditam que eu vou ter que responder pela justiça? Se eu matar o bandido, então, caramba, eu vou responder primeiro como assassino. Até eu provar que o nariz de porco não é tomada, até eu provar que foi legítima a defesa de algum modo, isso vai demorar muito. Por quê? Porque a moral da legislação brasileira é baseada um pouco na moral kantiana. Eu agi de forma errada. Perceberam a questão? O certo, na teoria, o certo seria eu negociar com o bandido a tal modo que ele apele à razão dele e perceba que aquilo que ele ia fazer é errado. E aí desista de fazer. Entendeu a questão? Todo. Ó, legítima defesa para Kant é errado também? Não, é certo, desde que você não agrida o outro. Vai ter que ser uma. Ó,
a defesa, para ser legítima, ela tem que ser, de algum modo, um ato que não agrida o outro. É literalmente o episódio de Cristo que vira a outra face. É literalmente aquilo. Só que o Kant não percebeu que Cristo não é só aquilo. Cristo também age, às vezes, com ódio, com força da ira. Não é assim? Para Kant, não. Para Kant, agir com a força da ira já está errado. Entendeu a questão? Então é tipo você tem que torcer para a pessoa se tornar boa. Olha, é mais ou menos isso. Se Kant diz alguma coisa sobre Deus, diz. Já já eu vou chegar lá, Gabriel. Então, se uma pessoa te bater, você não pode nem xingar, perguntar nada. É mais ou menos isso. Por quê? Porque o imperativo categórico diz que eu não posso agredir ninguém. Senão eu vou estar prejudicando alguém da humanidade. Entendeu? Ah, então eu me martirizar. É certo? Também não. Porque eu faço parte da humanidade, então estou prejudicando a humanidade. Eu vou estar desobedecendo o imperativo categórico. Então, o imperativo categórico ele é uma lei universal, que todos os homens deveriam seguir para agir da maneira correta. Cara, o politicamente correto atual é todo baseado em Kant. É todo baseado em Kant. Tiago Pereira falou que a filosofia é meio pobre. Cara, ela é bastante sofisticada, ela não é pobre. Agora, ela me parece que não funciona tanto na prática, né? Nesse sentido, você tem razão, né? Papo de Idade Média numa crente cega. Olha, na verdade nem sei, porque eu acho que a moral da Idade Média não era assim, não. A moral da Idade Média ainda aceitava a ação pela ira, quando a ação fosse justa. É porque, olha só, vocês têm que entender o seguinte. É mais um filósofo utópico. Isso aí, Gabriel. Me parece que sim. Vocês têm que entender o seguinte, tá? Todos os filósofos que vieram antes de Kant, eles trabalhavam a moral da seguinte maneira. Você tem que agir moralmente para atingir um objetivo. Por exemplo, para Aristóteles, atingir a felicidade. Para o homem medieval, atingir a bondade de Deus e por aí vai. Então sempre tinha um objetivo fora do homem a ser alcançado. Em Kant não há um objetivo fora do homem a ser alcançado. O objetivo é você agir pela sua própria razão. Só que como a estrutura da razão universal, é agir de acordo com esse imperativo categórico. Entendeu a questão? Ah, tá. Entendi agora, Maria Eduarda. Entendi sua fala aí. É nesse sentido, sim. Parece que você vai depender da bondade do outro, sempre. O politicamente correto é todo baseado nisso, tá, gente? Do mundo contemporâneo. Ele é todo baseado num pacto de não agressão, no qual a ira está descartada, mesmo que a ação irada for pela justiça, toda a ira está descartada, e toda a ação do politicamente correto é sempre uma ação que espera do outro que ele apele à razão e haja da maneira correta. Entendeu? Não, Gabriela, a própria liberdade para Kant já é agir obedecendo o imperativo categórico. Entendeu? Porque se eu obedecer outra coisa, aí eu já não vou estar agindo com autonomia. Aí eu já vou estar desobedecendo o imperativo categórico. Mas eu concordo com muitos de vocês, eu acho isso meio falho também. Né? Se mudar a parte de não poder reagir a uma agressão, vira uma boa ética universal. Assim. Mas aí você está desobedecendo o imperativo categórico. Não tem jeito. É porque, na verdade, a liberdade é estar presa aos imperativos. É isso mesmo, Breno. É isso que é liberdade para Kant. Entendeu? Cara, olha só. Quando você tem lá Código dos Direitos Humanos, a, a moral cristã, os mandamentos, tudo isso é um modelo kantiano de moral. É um modelo kantiano de moral. Percebeu a questão? Olha, eu me arrisco a dizer, estou fazendo aqui, agora não é matéria, estou fazendo aqui uma análise crítica sobre a moral kantiana, tá? Uma opinião particular do professor Roberto Varela. Me parece, inclusive, que o moralismo hipócrita acabou sendo fundamentado por essa moral kantiana. Entende a questão? A questão de você, de certa forma, apontar o dedo e perceber o ato errado do outro. Olha, ele não usou a razão, olha só,
Isso, na minha opinião, é um moralismo. E isso parece que é fundamentado um pouco por Kant. Mas, para efeito de matéria, para Kant, a melhor ação é aquela na qual nós obedecemos o imperativo categórico, que é uma razão universal. Toda tentativa de legislação universal para o mundo, quando algumas organizações tentam fazer isso, estão fazendo isso se baseando na filosofia de Kant. Entendeu? Muito doido, né? Mas isso está influente na nossa vida até hoje, o imperativo categórico. Mas olha como ele é falho. Se você imaginar 10 pessoas num barco, à deriva, o barco está furado, e com o peso das 10 pessoas não vai dar tempo de chegar a ele e todo mundo vai morrer, segundo o Kant, o melhor é esperar e todos morrerem juntos. Se eu lutar pela minha sobrevivência naquele barco ali, eu já vou estar desobedecendo o imperativo categórico, né? Maria Eduarda. Mais ou menos isso. Né? Agora, a gente tem que começar a tomar conta, perceber o seguinte. Teoricamente, tem lógica o que o Kant está dizendo. É que a gente já está fazendo uma crítica da filosofia kantiana colocada em prática. Né? Então, para ele, o homem seria bom por natureza para escolher a razão? Sim. Se o homem nasceu com a razão e a razão diz o que é certo, então sim. Bastaria o homem obedecer à razão que ele sempre estaria correto. É isso aí. Beleza? Então, esse é o imperativo categórico. Vou repetir, ó. Age de tal forma que a sua ação seja moralmente boa, universalmente. Então, antes de agir, pense se você está obedecendo ou desobedecendo o imperativo categórico. Ok? Abaixo do imperativo categórico, nós temos um imperativo hipotético. Abaixo do imperativo categórico, nós temos um imperativo hipotético. O que é o imperativo hipotético? Preste atenção aqui. O imperativo hipotético, primeiro, é um imperativo, então também é uma lei da razão. Também é uma lei da razão. Só que agora não é categórico. Ele não é universalmente bom e moral para todas as circunstâncias. Ele só é determinado por algumas hipóteses. Então, o que é o imperativo hipotético? É uma lei, uma norma que a minha razão diz para eu seguir. No entanto, dentro de uma determinada circunstância hipotética. Como assim, professor? Não entendi nada. Vou explicar através de exemplos. Olha só, presta atenção. Estudar é bom? Estudar é bom? Olha, para o imperativo categórico, parece que sim. Porque quando você estuda, você não está atrapalhando a vida de ninguém. Só que estudar é bom não é um imperativo categórico, de maneira direta. Não dá para você avaliar de maneira direta. Você só percebe que estudar não prejudica ninguém. Então, posso estudar. Mas a pergunta, estudar para quê? O imperativo categórico não nos responde. Mas o imperativo hipotético nos ajuda. Por que estudar é bom por imperativo hipotético? Porque se eu quero tirar boas notas, ou se eu quero conhecer alguma coisa, a melhor ação que eu tenho é estudar. Então, o que vai dizer o imperativo hipotético? Olha, tu deves estudar para buscar o conhecimento. Tu deves estudar para buscar o conhecimento. Então, olha só que interessante. Estudar é bom porque ele é sempre bom quando os homens querem buscar o conhecimento. Percebe a questão? Então, estudar tu deves estudar é um imperativo hipotético. Hipotético. Não serve para todas as circunstâncias, mas serve para a circunstância de tirar boas notas ou buscar conhecimento. Ó, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Ó. Não matar. Não matar é um imperativo categórico. Por quê? Porque serve em todas as circunstâncias. Todas. Todas. Agora, estudar não é um imperativo categórico. Porque não serve em todas as circunstâncias. Só serve para algumas circunstâncias determinadas. Como, por exemplo, tirar boas notas ou conhecer um assunto. Entendeu a questão?
Então, antes de agir, você tem que consultar se é claro no imperativo categórico. Ah, não é claro, aí você desce um degrau e vai para o imperativo hipotético. Se o imperativo hipotético diz que aquilo que você vai fazer é certo, então pode fazer, que também é moral. Percebeu a questão? Então, o que é o imperativo hipotético? Vou definir de novo pelo pedido da Ananda. Imperativo hipotético é uma lei que a nossa razão nos diz, mas que, no entanto, é determinado por uma circunstância. Que, no entanto, é determinado por algum efeito que nós queremos. Então, o imperativo hipotético é aquele que diz assim, ó, tu deves fazer isso para conseguir aquilo. Tu deves fazer isso para conseguir aquilo. Percebe a questão? Isso é um imperativo hipotético, determinado pelas circunstâncias, tá? Tu deves fazer aquilo para deve fazer isso para conseguir aquilo. Isso é um imperativo hipotético. Cuidado. Para Kant, o imperativo hipotético nunca pode ferir o imperativo categórico. Por exemplo, olha só. Vou roubar. Por quê? Porque estou passando fome. Vou roubar porque estou passando fome. Isso é um imperativo? Não é. Por quê? Porque por mais que eu tente justificar o ato do roubo pelo fato que eu estou com fome, isso vai ferir o imperativo categórico. Porque quando eu roubar alguém, eu vou estar prejudicando alguém, então já não vale. Percebeu a questão? Não. O Breno está perguntando se todos os imperativos são hipotéticos. Não são. Vamos diferenciar um imperativo do outro. Olha só. Imperativo hipotético seria aquela lei que diz assim, ó, tu deves fazer tal coisa para alcançar outra coisa. Só que essa ação do imperativo hipotético também tem que ser moral. Então ela tem que obedecer ao imperativo categórico. O imperativo categórico não é de cunho circunstancial. Você não faz uma coisa para alcançar outra. O imperativo categórico é universal, serve para todas as situações. Quer ver? Vou dar um exemplo. Ó. Eu tenho que tirar boas notas. Para tirar boas notas, eu tenho duas escolhas: colar ou estudar. Qual dos dois é o certo a se fazer? Vou primeiro analisar o colar. Olha, se eu colar, eu vou tirar boa nota. Funciona. Ok. Agora, deixa eu subir para o imperativo categórico. E colar não posso. Porque se eu colar, eu vou estar enganando outra pessoa. Se eu estou enganando outra pessoa, estou ferindo a humanidade. Então, estou ferindo o imperativo categórico. É assim que funciona. Antes de agir, você vai no imperativo hipotético. Passou pelo imperativo hipotético, você vai para o imperativo categórico. Aí verifica. Quem dá a última palavra é sempre o imperativo categórico. Se estiver prejudicando uma pessoa sequer, você já está agindo de maneira imoral. Você já está agindo de maneira imoral. Perceberam a questão? Entendeu? Ó, olha só. Eu sou atleta. Eu sou atleta. Eu quero ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas. Olha, eu posso usar drogas para aumentar o meu potencial atlético, ou eu posso treinar muito para aumentar meu potencial atlético. Cara, usar drogas, me dopar, significa dizer que eu estou prejudicando duas pessoas. Eu e aquele que eu estou enganando. Eu estou enganando as pessoas. Agora, treinar é bom para mim e para todo mundo. Então, treinar é a melhor atitude. É do imperativo hipotético dizer, ó, tu deves treinar para conseguir bom rendimento físico. Entendeu a jogada? Então, o imperativo hipotético ele tem menos força que o imperativo categórico. Mas ele nos ajuda a nos orientarmos em situações circunstanciais. Em hipóteses circunstanciais. Entendeu a questão? Alguém está invadindo. Alguém me xingou e está querendo me dar muito soco, me agredir fisicamente. E agora, qual atitude tomar? Cara, eu vou agredir ele de volta, senão eu vou apanhar muito. Mas peraí, se eu agredir ele de volta, eu vou estar prejudicando ele. Caramba,
Estou desobedecendo o imperativo categórico. Então não posso agredir ele de volta. Entendeu a questão? Então o imperativo hipotético nada mais é do que o imperativo inferior ao imperativo categórico que nos ajuda a nos orientarmos em circunstâncias, em situações hipotéticas. O Breno falou que entendeu, mas só é esquisito. É, realmente. Mas, cara, olha, vou falar um negócio aqui que parece polêmico, tá? Parece polêmico. A moral que impera hoje em dia é a moral kantiana. Se você observar bem seu dia a dia, cara, olha, é a moral kantiana. As pessoas acreditam piamente, que todo mundo é bom e que todas as ações ruins podem ser combatidas por ações boas sempre. Sem ira, sem nada. É a moral que impera hoje. Entendeu? É assim que a coisa funciona. Tá? Qual foi a questão difícil do Enem sobre isso? Não dá pra gente vê-la agora. Dei mole, poderia ter preparado, né, mostrado ela. Mas é uma questão na qual, eu vou tentar lembrar, tá, Ananda? É uma questão na qual se estipula uma situação. Uma situação que era mais ou menos assim. Eu estou devendo dinheiro para alguém, era uma situação que era estipulada no enunciado da questão. Eu estou devendo dinheiro para alguém, e aí eu posso falar para ela a verdade, que eu não tenho dinheiro para pagar ainda, ou eu posso inventar uma mentira, que também tento demonstrar que eu não posso pagar ainda. Aí é mais ou menos assim, qual é a melhor atitude aí? Qual é a melhor atitude aí? Inventar uma mentira ou falar a verdade? É um negócio mais ou menos assim. É óbvio que a melhor atitude é falar a verdade. Mesmo que falar a verdade, eu não consiga, de fato, os resultados melhores possíveis para mim. Mas é necessário falar a verdade, porque se eu falar mentira, eu vou estar enganando alguém. Se eu estiver enganando alguém, estou desobedecendo o imperativo categórico. É o lance da falsa promessa. Você pega o dinheiro emprestado e promete que vai pagar, mesmo sabendo que não vai ter o dinheiro para pagar. Entendeu? Era uma questão mais ou menos em relação a isso. Ó, segundo o Kant, quando você pede um dinheiro e vai falar que vai pagar semana que vem, mesmo sabendo que não vai poder pagar, você está desobedecendo o imperativo categórico. O certo é falar assim: olha, eu vou pegar o dinheiro emprestado com você, não sei quando pagar, que eu não tenho dinheiro. Possivelmente nem te pago. E se essa verdade for causar a morte de alguém? Como assim, Breno? Tenta imaginar uma situação aí. Eu não consegui. Isso. Tipo o quê? Manda ver. O Breno tá vendo aí um exemplo. Vamos ver se a gente consegue usar o Kant assim de maneira mais eficaz. Ó, se você contar a verdade em uma situação, vai causar algum mal para outra pessoa. Entendi. Vamos lá. Já entendi seu exemplo. Vou pegar aqui. Olha que interessante. Imagine auge da Segunda Guerra Mundial, tá? E eu sou alemão, só que eu percebo que o nazismo, tomando o poder, está tomando poder através de uma imoralidade. Olha, fala, esse Hitler é meio maluco, ele persegue judeus e mata judeus. Eu percebo isso, mesmo sendo alemão. E eu tenho dois vizinhos judeus. O exército alemão vai bater na minha casa. O que eu faço? Eu escondo os judeus, cara. Eu escondo os judeus no assoalho da minha casa. Aliás, isso é uma cena lindíssima, belíssima do cinema, do filme Bastardos Inglórios, do Tarantino. É muito legal. E aí o exército alemão bate na minha porta e pergunta o seguinte: olha, cadê os judeus aí do lado? Você sabe onde eles estão? Kantianamente, como é que eu devo agir? Kantianamente, como é que eu devo agir? E agora? E agora? Primeira coisa, eu, Roberto Varela, esquece Kant, eu, Roberto Varela, eu vou agir com a conduta cristã, tá? A melhor ato moral cristão naquele momento é dar respostas cada vez mais gerais, evitando a mentira e protegendo os judeus debaixo do assoalho.
Porque para a ética cristã e para a ética aristotélica, você tem que analisar qual é o bem maior. O bem maior é proteger os judeus. O bem maior é proteger os judeus. Qual é o prejuízo que eu tenho de proteger os judeus? Mentir. Mentir é errado. Mas é um erro menor do que falar a verdade e entregar os judeus. Na ética cristã e na ética grega, é assim que funciona. Você tem que balancear as coisas e procurar sempre o bem maior. Percebe? Às vezes agir com mal menor. Com mal menor. Porque o cristianismo, por mais que tenha lá os 10 mandamentos universais, os 10 mandamentos só têm validade de acordo com as circunstâncias. Em Kant não tem circunstância, meu amigo. Em Kant, quem dita a regra é sempre a razão, independente das circunstâncias. Só vai ser dependente das circunstâncias se o ato obedecer essa lei moral da razão. Então, qual é a melhor atitude para Kant? Infelizmente, a melhor atitude para Kant é falar a verdade para o exército alemão. E torcer para que o exército alemão apele a sua razão e não mate os judeus. Entenderam a questão? Mas na situação não existiria nunca o imperativo categórico. Não, existe. A minha razão está lá falando para mim. Roberto, fala a verdade, cara. Você não pode mentir. Mentir é errado. Mas, caramba, eles vão matar os judeus? Não, não, cara. Eles também têm razão. Eles podem apelar à razão deles e não matar os judeus. A ética kantiana é uma ética da esperança de que o outro apele à razão. Em outras palavras, é aquilo que o Gabriel, se eu não me engano, disse. Mas um filósofo utópico. É mais ou menos por aí. Ele está partindo do pressuposto que é possível todo mundo usar a razão. Percebe a questão? Ó, a ética cristã não é assim. Por que eu sei que a ética cristã não é assim? Simples, ó. O melhor modelo moral que tem é Cristo. O mesmo Cristo que vira o rosto é o mesmo Cristo que expulsa os vendilhões na base da chicotada, que estão lá comercializando dentro da casa de Deus. Ele, com muita ira, expulsa todo mundo. Manda os discípulos trocar as capas por espadas. Isso é tudo episódio bíblico. Ué, mas que Cristo confuso, hein? Às vezes vira o rosto, às vezes é agressivo. Não, não. É porque para a ética cristã você tem que analisar a circunstância. Às vezes o ato mais justo, precisa de uma força mais contundente. Em Kant, não. Em Kant, todos os atos justos já estão raciocinados pela razão, independente da circunstância. É, Gabriel. Gabriel, mas olha só. O Gabriel perguntou o seguinte, mas isso não parece que a razão varia de cada pessoa? Não, Gabriel, olha só. A gente pode até concordar. Vamos lá concordar com Kant, tá? Que a nossa razão nos diz o que é certo. Eu acho que isso é assim mesmo. Né? Numa linguagem cristã, eu acho que a nossa alma nos diz o que é certo. Aristóteles diz que a razão também diz que é certo. Ó, no sentido da nossa razão nos dizer o que é certo, Kant, a ética cristã e os gregos concordam. A diferença não está aí. A diferença é o seguinte, é que para a ética cristã e para os gregos, eu tenho que, de certa forma, mediar aquilo que a minha razão diz que é certo com as circunstâncias. E tentar ter a melhor ação possível no meio dessas duas coisas. Em Kant não é assim que funciona. Em Kant, a lei já está aqui dentro. Você deve obedecê-la, independente da circunstância. E torcer para que os outros humanos também obedeçam sua razão, independente das circunstâncias. O Kant vai dizer, ó, por que existem as leis em uma sociedade? Existem as leis numa sociedade porque os seres humanos são fracos ainda e não sabem usar a razão direito. Porque se eles soubessem usar a razão direito, não precisaria de constituição, não precisaria de lei, não precisaria de nada disso. Entendeu a parada? É isso que Kant está dizendo. Entendeu?
Agora, agora, os homens que agem corretamente, eles sempre vão agir pelo imperativo hipotético e pelo imperativo categórico. Os homens que agem de maneira errada são os homens que agem pela máxima. O que é a máxima? Presta atenção. A máxima, segundo Kant, é quando você age de maneira inteiramente subjetiva, inteiramente relativa. É quando você não consulta a sua razão e não obedece imperativo. Você obedece outra norma que não a da razão. Então, quando você mentiu porque você não consultou a sua razão. Porque se você tivesse consultado, você veria que a razão está prejudicando alguém. A mentira está prejudicando alguém. Está enganando alguém. Agora, quando você mente, você está agindo pela máxima. Então, o que é a máxima? A máxima é aquela ação inteiramente relativa aos seus desejos. É aquela ação na qual você é determinado por um desejo que não é o desejo da razão, que não é a vontade da razão. Percebe? Aí o Gabriel. Não, o Kant está errado, porque para muita gente a razão que Kant usou está certa. Mas por que para muita gente não entendi a pergunta? Ah, tá, entendi agora. Entendi agora. É verdade o que você está dizendo. Quando eu uso minha razão, parece que o Kant está errado. É isso aí. Eu vou pular a sua pergunta, Gabriel, porque eu entendi o que você quis dizer. Você deu uma desmascarada aí nesse papo furado moral do Kant. Né? Mas não dá para a gente falar sobre isso agora. Mas é basicamente isso aí mesmo. Entende? Então, por exemplo, roubar. Roubar é errado. Porque eu estou agindo de acordo com o desejo e eu não consultei minha razão. Porque se eu estou roubando, eu estou prejudicando alguém. Entendeu? Quer ver um negócio que o Kant critica? Olha que doideira. Ele critica, por exemplo, a caridade. Olha que doideira. Às vezes, quando você efetiva a caridade, você efetua a caridade, você espera o reconhecimento em troca. O Kant vai dizer, quando você age ajudando alguém, esperando o reconhecimento em troca, você não usou sua razão. O certo seria você agir de maneira desinteressada. Você agir pela caridade de maneira desinteressada. Entendeu? Ó, por exemplo, você tem que tirar boas notas. Só que você tem medo de colar. Aí você não cola, por medo. Cara, se eu colar, vão me pegar aqui, eu vou ser expulso da escola, vou tirar uma nota vermelha, sei lá, vou zerar minha prova. Se você não cola por medo, você não atingiu a autonomia ainda. Você ainda está na heteronomia. Você está agindo obedecendo o medo, não a razão. O certo seria não colar por saber que ao colar você está prejudicando alguém. Entendeu a jogada? Então não basta para Kant agir de maneira correta. Você tem que agir de maneira correta, mas de maneira consciente, sabendo o porquê que está fazendo aquilo. Percebe? Agora, para a estrutura de memória de vocês nunca mais esquecerem. Cara, é só gravar esse esquema. Olha só. Liberdade e autonomia. Você deve obedecer o imperativo categórico e o imperativo hipotético. Falta de liberdade e heteronomia. É agir pela máxima. É agir pelos seus desejos. É agir obedecendo outras normas que não a da razão. Entendeu a jogada? É assim que funciona a moral kantiana. É assim que funciona a moral kantiana. Ela é baseada no fato futuro de que todos os homens podem vir a usar a razão. Entendeu a jogada? Tá claro isso aí, galera? Tá claro isso? Então é isso. É essa moral kantiana. Então pergunto a vocês, tem alguma dúvida? Alguma questão? A hora é agora. Podem perguntar o que vocês quiserem.
Quem não tiver pergunta pode se despedindo e saindo da sala, tá joia? Mas quem tem pergunta pode fazer. Pode ser por áudio ou pode ser por escrito, tá joia? E quando a prejudicada sou eu mesma, é imperativo categórico? Não é. Se eu me prejudico, eu faço parte da humanidade. Então, estou desobedecendo o imperativo categórico. Você pode voltar na diferença entre razão e instinto? Pergunta a Hannah Loures. Posso sim. Instinto são os nossos desejos animais. Razão é a lei, é o imperativo que nós devemos obedecer. Ó, um animal pode matar o outro. Por quê? Porque ele não tem razão. Ele não sabe que isso é errado. Nós não podemos matar o outro, porque a nossa razão diz que matar o outro é errado. E o que é máxima, então? Perdi o conceito. Repito. A máxima é a característica da ação movida pelos desejos. É quando você age apenas em seu benefício. Sem usar a razão, sem consultar a razão. Maria Eduarda pergunta: e se você tiver em uma situação em que ou você se prejudica ou prejudica os outros? Aí você vai ter que usar a razão e analisar qual vai ser a melhor atitude que não desobedece o imperativo categórico. Por exemplo, olha, eu vou colocar o esquema na folhinha, Arthur, fique tranquilo. Tá todo mundo no barco. Com o peso das 5 pessoas, o barco afunda e não dá tempo de chegar à ilha. Mas, cara, se eu agir aqui e expulsar os 4 do barco, eu sobrevivo. Qual ação tomar? A ação tomar é esperar no barco que os 5 morrerem. Porque se eu agir para tentar buscar minha sobrevivência, eu já vou estar desobedecendo o imperativo categórico, eu estou prejudicando os outros. Mas, professor, se você não fizer nada, você vai se prejudicar, caramba. Ah, beleza, mas pelo menos não vou desobedecer o imperativo categórico, porque eu não estou agindo. O imperativo categórico tem a ver com a ação. Antes de eu agir, eu tenho que averiguar. Se eu perceber que a minha ação vai prejudicar outra pessoa ou eu mesmo, então o melhor é não agir. Entendeu? O melhor é não agir. Cara, esse negócio de pacto de não agressão, não sei o que, isso é tudo moral kantiana. Tá joia? Então é isso. Alguma outra pergunta podem fazer agora. Peço desculpa, tá? A dinâmica da aula é diferente por vídeo, estou tentando me adaptar, tá joia? Eu vou postar folhinhas com as explicações do bimestre passado e de Kant também, fiquem tranquilos. Podemos encerrar? Professor, tem pergunta no chat. Eu não estou vendo, a última que eu vi foi da... Ai, tá, não abaixou a lista, desculpa, obrigado. A listinha não subiu para mim. Gabriel Alves. Varela, naquela ocasião do barco que Kant fala que o certo seria todos morrerem juntos, se um dos homens chega à conclusão de que o melhor é ele se sacrificar, por exemplo, pode-se dizer que ele não agiu de maneira racional? Pode-se. Se uma pessoa se sacrifica em nome de outros, ele está desobedecendo o imperativo categórico. Para Kant, um santo mártir da Idade Média, um Sócrates da vida, agiu de maneira errada. Entende a questão? O autossacrifício é desobediência ao imperativo categórico. Tiago Pereira. Teve algum governo autoritário que foi influenciado pela filosofia de Kant? Cara, que pergunta polêmica. Acho que muitos. Muitos. Olha, se você começar a acreditar na moral kantiana, você vai começar a falar assim, cara, eu sou uma espécie de iluminado, eu acho que se eu extrair tudo da minha razão e tentar implementar, vai dar certo esse negócio. Sempre tem gente que vai ter esse pensamento. Entendeu, Tiago? Aliás, é daí que veio o iluminismo. Ó. Kant é um iluminista, a razão do homem iluminada, que manda em tudo. Ó, isso é um perigo. Isso é um perigo. Eu duvido que os gregos e os medievais caem nesse perigo. Vamos ver outra aqui. Mas então, se ao ser agredido uma pessoa não reage, a humanidade está sendo prejudicada de qualquer maneira. Então não há uma escolha certa? Porque a filosofia de Kant é baseada numa esperança de um futuro melhor. Olha, no futuro essa pessoa que me agrediu vai cair em si.
A consciência dela vai alertar, ela fala, pô, fiz besteira. Entendeu? Cara, as perguntas que vocês fizeram, igual essa do Thiago Pereira, são perguntas que, cara, nos fazem raciocinar bastante sobre a filosofia de Kant. Agora, o mais engraçado, a filosofia de Kant ela é cultuada hoje em dia. Todo mundo bate palma e fala, pô, que moral interessante. É porque as pessoas hoje têm sede de utopias, né? Isso para mim é um perigo. É um perigo. Mas é isso. Ok? Agora eu consegui ler as perguntas. Obrigado pelo aviso. Mais alguma? Gente, desculpa, tá? Pela dinâmica diferente que é a aula de vídeo. Estou me adaptando também. Espero que vocês tenham gostado. Deu para matar um pouco de saudade. Tá joia? Um abraço. Fiquem com Deus, tá? Valeu. Até a próxima. Tá joia? Próxima vai ser filosofia de novo, tá? A gente vai para outro autor moderno. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, Natalinha.